Deixa aqui eu compartilhar meu materialzinho com vocês. Vamos lá. Eu já vou aqui entrar no material do Estado, na aula 2, como a gente tinha combinado, tá? Então, a gente tem aqui a aula 2, que fala de relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas. Aí ele define grandeza, como aquilo que pode ser medido ou contado. Aí ele dá as grandezas, né? Tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, espécie. O que eu vou falar com você, e essas grandezas podem ser classificadas entre diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que eu vou falar com vocês é o seguinte: não tenta decorar. A grandeza tal está relacionada a uma grandeza inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Porque, por exemplo, o tempo. Normalmente o tempo, ele está relacionado, sim, com algumas grandezas que são inversamente proporcionais. Um exemplo, vocês vão até ver mais para frente. Por exemplo, se eu estiver comparando o tempo, por exemplo, com quantidade de funcionários. Então, assim, eu tenho 10 funcionários para trabalhar numa obra. E aí eu vou precisar de um tempo X, um tempo qualquer. Se eu tiver 20 funcionários para trabalhar e fazer exatamente o mesmo serviço, obviamente que esse tempo ele cai. Então, o número de funcionários aumenta e o tempo cai. A gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Porque o tempo está aumentando. Gente, já desligou o som. O tempo está aumentando o número de funcionários está aumentando e o tempo está reduzindo. Quando isso acontece, a gente diz que são inversamente proporcionais. E geralmente, quando tem tempo, eles querem trabalhar essa relação de grandeza inversamente proporcional. Agora, nem sempre o tempo está relacionado com uma grandeza inversamente proporcional, se vocês já estudaram isso antigamente. Se eu tenho, por exemplo, que ler 10 páginas de um livro, para eu ler 10 páginas de um livro, eu tenho um determinado tempo, né? Que eu faço isso. Se eu quero ler 30 páginas de um livro, eu vou usar o triplo do tempo. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. O número de páginas aumentou e o tempo também aumentou. Então, tem algumas medidas, algumas grandezas que caem bastante, que são relacionadas, né, quando você pensa nela, a grandezas inversamente proporcionais. No entanto, tem exemplos em que ela vai ser direta. Então, o bom é que cada exercício você sempre se pergunte se aquela grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, fazendo esse questionamento. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Você sempre vai ter que estar focado nisso para avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E não ficar decorando quais são as grandezas que são inversas e quais são as grandezas, né, entre velocidade, tempo, comprimento, preço, idade, temperatura, porque isso vai depender da comparação de qual com qual. Se você comparar tempo e velocidade, é inversa, mas às vezes tempo e idade é direta. Um exemplo, né? Então, sempre como você está comparando duas grandezas, você não pode pré-definir qual vai ser o estilo delas. Se elas têm o estilo diretamente antes, né, da comparação. Se aquilo ali cai inversamente, aquilo ali não decora. Tenta entender o que o problema está te dizendo para você poder resolver a questão. Então, ele fala aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais. Por definição, grandezas diretamente proporcionais existem quando a variação de uma ocorre na mesma relação da outra, ou seja, numa mesma proporção. Se uma dobra, a outra dobra. Vocês não estão vendo nada, né? Que eu não estou aqui, tá? Se uma dobra, eu já estava no PDF. Mas tudo bem. Eu compartilhei o PDF ou o Paint? Foi o Paint, né?
a louca. Vocês estavam vendo o pente, não é isso? Aquilo que eu estava lendo, vocês estavam enxergando. Isso. Tava tudo lá bonitinho, né? É porque eu não tenho ideia do que fica aparecendo aqui na minha tela, gente. É muito confuso isso aqui. Mas não tem problema não. Vamos lá. Aí aqui, ó, vou tentar pegar aqui um pedacinho do. Deixa eu botar em 100 aqui. Muito bem. Aí vamos lá, para vocês verem. O que ocorre uma em relação à outra, numa mesma proporção. Se uma dobra, a outra dobra, né? Mesma proporção. Se triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em partes iguais, a outra também é dividida em partes iguais. Em resumo, o que acontece com uma acontece com a outra, tá? São grandezas diretamente proporcionais. E aí ele te dá aqui um exemplo bem tranquilinho, né? Se 3 cadernos de desenho geométrico custam R$8, o preço de 6 cadernos de desenho geométrico vão custar R$16. Eu não preciso nem... Por isso que eu falei que a gente faz aqui aritmética, né? Ele está falando o seguinte, se 3 cadernos custam 8, eu não precisaria nem fazer regra de 3 aqui, né? Se eu estou aqui dobrando o número de cadernos, e o número de cadernos vai para 6, automaticamente, do outro lado, se dobra também a quantidade, né? Então, vai para 16. Foi isso que ele está afirmando aqui, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aí, note que dobramos o número de cadernos de desenho geométrico, também dobramos o valor dos cadernos desse desenho, né? Dobramos o número, então a gente dobra o valor. Isso é óbvio, porque elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Que é preço e quantidade. Quanto mais a gente compra, mais caro a gente vai pagar, né? Óbvio. Porque, naturalmente, elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí, ele dá uma tabelinha mostrando isso, como se você não precisasse usar a regra de 3 em momento nenhum, né? Então, aqui, dobrou de 3 para 6 foi para 16, aí se você dobrar essa quantidade de novo, né, de 6 para 12, obviamente que o preço também dobra, então 16 vezes 2 dá 32. Se você dobrar de novo para 24, o 32 também dobra para 64, porque são relações diretamente proporcionais. E aí o 2, deixa eu printar o 2 um pouquinho mais para baixo, para a gente ver o exemplo todo. O 2 tem o seguinte, ó, para percorrer 300 quilômetros, um caminhão usou 300 litros de óleo diesel. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o mesmo caminhão percorrerá com 60 litros de óleo diesel? E depois com 120 de óleo diesel. Então, é claro que se eu consigo andar 300 quilômetros com 30 litros de óleo diesel e eu dobro essa quantidade de óleo, eu vou conseguir percorrer um percurso maior. Qual é esse percurso maior? O dobro do percurso, tá? Então, eu tinha 30, aqui ele tá usando tudo aritmética, tá vendo? Eu tinha 30, consegui percorrer 300. Obviamente que se eu usar 60 litros, eu consigo percorrer 600, que é o dobro de 300. Se eu dobrei aqui a quantidade de novo para 120 de litros, eu vou conseguir também percorrer o dobro do percurso, que vai ser 1.200. Então, essas são as grandezas diretamente proporcionais. E aí ele fala que você notou, nesse pedacinho que está cortado, né? Que as situações, tudo que ocorre num lado também ocorre com o outro. Isso que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Aí a gente tem aqui a seguinte situação. Grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza é classificada como inversamente proporcional quando operações inversas são aplicadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma grandeza, temos que dividir a outra por 2. Se triplicamos uma grandeza, devemos dividir a outra por 3, e assim sucessivamente. Aí ele fala de duas grandezas na comparação, ó, velocidade e tempo, tá? Então, vamos pensar aqui em relação a essa velocidade e tempo, né? Que são bons exemplos de grandezas inversas. Então, se eu estou indo uma distância exata, tá? Eu tenho que ir daqui para a escola.
e aí eu estou indo a uma velocidade de 60 km por hora, um exemplo, tá? Se eu estou indo a 60 km por hora, digamos que eu faça esse percurso da minha casa para a escola em 30 minutos, tá? Se eu dobrar minha velocidade, eu conseguir ir daqui da minha casa para a escola em 120 km por hora, o que vai acontecer com o tempo que eu vou chegar na escola? Vai diminuir. Vai diminuir em quanto? Vai diminuir pela metade, porque eu dobrei a velocidade. Então, o tempo cai pela metade. Então, eu vou chegar na escola em 15 minutos. Eu não preciso nem ser um Einstein para compreender esse conceito, tá? Então, quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou precisar. São grandezas inversamente proporcionais. Lembrando que o tempo nem sempre vai ser uma grandeza inversa comparada com outras, como eu dei exemplo lá no comecinho, tá? Pois a velocidade aumentará e o tempo vai diminuir, tá? E aí ele coloca aqui um exemplo, que depois eu vou ver como é que ele resolveu, mas também que é bem tranquilo de você entender, né? Para encher uma piscina pequena, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Porém, se forem usadas 3 litros cada, o que vai acontecer, né? A gente tem aqui uma vasilha grandona, que cabe 6 litros. Aí eu vou diminuir essa vasilha pela metade, né? Aqui nessa vasilha só cabe 3 litros. Obviamente, eu não vou precisar só de 30 vasilhas. Se eu usava para encher essa piscininha, um baldão, né? Que a vasilha é um baldão de 6 litros. Se eu cair aqui pela metade, eu vou ter que usar o dobro do número de vasilhas. Então, isso aqui vai para 60 vasilhas. Então, se eu dividir uma quantidade pela metade, que aqui eu dividi pela metade, o que vai acontecer com a outra, né? Já que elas são inversamente proporcionais. A outra vai dobrar, tá? Por isso que ocorre a operação inversa, por isso que são inversamente proporcionais. E aí, deixa eu ver como é que ele resolveu, se foi por aritmética ou não. Aqui, que eu não me lembro, porque já tem um tempinho que eu fiz a leitura dinâmica aqui desse material. E aí, tem aqui assim, ó, se eu tinha 30 vasilhas, 6, passei para 3, ó, dividi por 2, a outra dobra. E aí, ele não usou aqui a regra de 3 inversa, tá? Porque na regra de 3 inversa, como é que você montaria isso aqui para a regra de 3 inversa? Já falando igual eu fiz lá naquele do primeirinho, que eu coloquei, que a regra de 3 é assim, né? Seria assim, ó, 30 para, se fosse direta, né? Seria 30 para 60 e aqui 6 para 3, para a gente descobrir os valores. Quando elas são inversamente proporcionais, e no caso aqui, o que eu gostaria de descobrir é isso aqui, que é o x. E aí a gente escreveria aqui x, né, para a gente descobrir. A gente tem que inverter esse lado aqui, para a gente usar a regra de 3. E aí eu vou fazer isso, como ele não fez dessa forma, aí você coloca o 3 em cima e o 6 embaixo, para poder usar a regra de 3. Aqui ele só está dando entendimento mesmo do que é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, sem falar de regra de 3 simples, tá? Por isso que ele fala assim, é legal você usar em algum momento regra de 3 simples. Em algum momento ele vai falar isso, que eu li. Mas não usa regra de 3 simples em momento algum, tá? Então, a gente vai usar essa regrinha daqui a pouco, nos exemplinhos que eu trouxe para a aula de hoje. E que eu vou postar no material assim que a gente terminar essa aula junto com a avaliação. E aí, a resolução, né? Usaremos 60 vasilhas, pois a capacidade da vasilha diminui e o número de vasilhas vai aumentar. Grandezas são utilizadas em situações de comparação, pois são conteúdos comuns em nossa rotina diária. Aqui, ó, sabia? Eu tinha lido. A utilização da regra de 3, nos casos envolvendo desproporcionalidade direta e inversa, é de muita importância para obtermos o resultado. Mas não usou, tá? E aí ele já vem com os exercícios comentados. Que também você não precisaria usar grandes capacidades
mentais para resolver esse exercício. Só tem um que meio que te obriga ali, talvez, a usar a regra de 3. A maioria você consegue fazer de cabeça, usando o que eu falo, essa relação aritmética e não algébrica, sem usar letra. Então, ele pede, ó, nas alternativas abaixo, coloca o verdadeiro ou falso, já tem um errinho aí nesse material, nesses exercícios que eu lembro, na situação de proporcionalidade entre as grandezas. Então, tem assim, ó, em 30 minutos, uma pessoa ganhou R$30 de salário. Se ela trabalhar 60 minutos, ganhará R$60. Aí quer que você diga se é verdadeiro ou falso. Bem, aqui, o que a gente tem que pensar, né, para a gente entender isso? Ela trabalhou um tempo, ganhou um certo salário. Se ela trabalhar mais tempo, ela vai ganhar mais ou vai ganhar menos? Vai ganhar mais. Então, são razões diretamente proporcionais. Se aqui, daqui para cá, né, de 30 para 60, o tempo dobrou, automaticamente, quando eu colocar aqui R$30 para saber quanto é que ela vai ganhar, se elas são diretamente, vai dobrar também aqui, tá? O valor que ela ia ganhar. Então, essa situação aqui é verdadeira. Eu só precisei de aritmética para isso, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Uma professora corrige 20 provas em 1 hora de trabalho. Ok. Após 8 horas, ela terá corrigido 160 provas. Bem, é claro que se ela corrige 20 provas em 1 hora, em 8 horas, ela usou 8 vezes essa capacidade. E ela consegue corrigir 8 vezes mais prova. E se eu multiplicar aqui por 8, vai dar 160. E aí, então, essa questão aqui é verdadeira, usando a aritmética também. Tá? Então, fica V e V. Em uma viagem, um carro mantendo a velocidade média percorre 60 quilômetros em 1 hora. Beleza. Então, aqui em 1 hora, 60 minutos. Vou transformar porque ali embaixo está escrito em minutos. Em 60 minutos, ele percorre 60 quilômetros. Ok. Dobrando a sua velocidade média, ele percorre os mesmos 60 quilômetros. Ah, tá. Mantendo uma velocidade média. Então, ele tem aqui uma velocidade. Ele percorre 60 quilômetros. Aí ele fala, ó, mantendo esses 60 quilômetros, não alterou isso aqui, né? Ficou exatamente a mesma coisa. E ele conseguiu fazer o mesmo percurso em 30 minutos, ou seja, ele diminuiu aqui a capacidade pela metade, né? Ele dividiu esse tempo, caiu esse tempo pela metade. Por quando que ele começa a fazer isso? Quando a velocidade for o dobro, que eu já dei até um exemplo numérico da anterior, né? Que foi aquele exemplo da escola que eu usei. Se eu dobrar essa velocidade, automaticamente o meu tempo cai à metade. Elas são inversamente proporcionais. Então, dobrando a velocidade, ele percorre 60 km em 30 minutos. Verdadeiro, tá? Tudo usando aritmética. E aí, vamos para o último, né? O último exemplinho aí desse exercício resolvido. Aí ele fala, uma pessoa leu 3 livros na semana passada, em um mês ela lerá 12 livros. Bem, se ele tivesse falado em essa questão aqui, por que ela é falsa, né? Teoricamente, entre aspas, ela seria verdadeira. Se eu tenho lá que uma pessoa leu 3 livros em uma semana, 3 livros em uma semana, se ela passar em um mês, quantas semanas tem um mês? 4 semanas, né? E aí ela, então, vai ter lido, se aqui foi multiplicado por 4, e elas são grandezas diretamente proporcionais, porque se em uma semana eu leio 3 livros, automaticamente em 4 semanas eu consigo ler mais livros, e teoricamente aqui seria 12 também. Ele não está falando sobre a capacidade dela de leitura. Ele está falando que na semana passada ela leu 3 livros, em um mês ela lerá 12 livros? Depende, ela quer ler. Não foi dado assim, qual é a capacidade da pessoa de leitura.
Então, eu acho que aqui ele colocou falso, porque é aquela questão assim, que nada se pode afirmar. A gente diz que tem problemas que são determinísticos, que é o que a gente calcula, tipo, essas quantidades que tem equação de primeiro grau. Se eu colocar lá x mais 2 igual a 4, o x é igual a 2. Sempre vai ter uma resposta única, tá? Esse evento é determinístico. Se eu chegar aqui e quiser falar que ela consegue ler 3 livros em uma semana, quantos livros ela consegue ler em um mês? Eu posso afirmar que se ela conseguiu ler em uma semana 3 livros, ela consegue ler 12 livros em um mês. Ok, mas não foi isso que foi afirmado. Foi afirmado o seguinte, que ela leu 3 livros na semana passada. Em um mês, ela pode ter lido só 3 livros. Esse evento não é determinístico, da forma como ele está expresso aqui, tá? A gente não pode afirmar sobre o que ela fez no restante do mês. É igual sobre... São aqueles eventos assim, né? Vai chover amanhã? Hoje está sol. Será que vai chover amanhã? Pode chover, pode fazer sol. A gente não tem como determinar, por isso é determinístico, se amanhã vai chover ou se vai fazer sol. Então, da forma que essa frase foi expressa aqui, essa afirmativa é falsa. Não que ela não tenha capacidade de ler 12 livros em um mês, mas não foi isso que foi afirmado aqui. Foi afirmado que eles têm certeza que em um mês ela lerá 12 livros e não é verdade. Ela tem a capacidade de ler 12, mas a gente não sabe se ela vai ler ou não, tá? Então, por causa disso, essa questão está falsa. Quem não entendeu isso aqui. Aí, a número 2, tem uma questão parecida e eles fizeram exatamente, eles não usaram esse mesmo raciocínio. Não sei se é na 2 ou na 3, vamos ver aqui. Eu acho que, inclusive, ele coloca V ou F. Eu acho que é essa por conta da quantidade de V ou F, que botou do lado logo, né, a resposta. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede, para pintar 2 paredes em condições idênticas, aqui o tempo sendo diretamente proporcional. Se eu levo 1 hora para pintar uma parede, se eu vou pintar 2 paredes, eu levo o dobro do tempo, né? Então, se era 1 hora, eu vou levar 2 horas. Então, tá verdadeiro. Ele já até colocou aqui. O tempo sendo uma grandeza diretamente proporcional comparado com pintar uma parede e aumentando essa quantidade, tá? Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo, portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. Não. De novo, né, gente? Ele tem a capacidade de marcar 6 gols. É igual essa questão do livro, eu sabia que estava errado. Ele tem a capacidade de marcar 6 gols. Mas o fato, vocês assistem jogo de futebol, acredito eu, que ele ter marcado 2 gols nos primeiros 15 minutos não é determinístico para eu afirmar, que nos próximos 30 minutos ele vai marcar 4. A gente sabe que ele pode marcar 2 gols nos primeiros 15 minutos e não marcar mais nada o resto do jogo. Então, essa questão aqui está falsa, porque ele não falou sobre a capacidade de marcar gols. Ele está afirmando que ele vai fazer uma coisa, sendo que esse evento não é determinístico, tá? Não é determinístico. Então, eu não posso afirmar nada a respeito dessa questão. Essa é a verdade. Não tem como eu fazer uma proporcionalidade aqui. Aí tem lá, em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 quilômetros, mantendo a mesma velocidade média, ele mantém a velocidade, ele tem uma velocidade média constante. Ele mantém a velocidade. Então, ele está ali bem da mesma velocidade, 60 km, 60 km, não alterou. Ele usou 1 hora para percorrer 60, após 3 horas, ele vai ter percorrido 180? Sim, se não houve alteração da velocidade, ele usou, e ele triplicou o percurso, né? Porque de 60 para 180 3 vezes o valor desse percurso, automaticamente, a mesma velocidade, ele vai usar 3 horas.
porque são grandezas diretamente proporcionais, então está verdadeiro. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Nada a ver, né? É a mesma coisa, não é evento determinístico. Eu tô ficando mais velha e tô emagrecendo. Então, essa daqui seria falsa. Aí seria VF, VF, que ele marcou errado, tá? Eu não sei nem se tem a opção correta. Vamos ver aqui, ó. Screen. As afirmações são verdadeiras. A 1 e a 3, que eu acho que não tem nem aqui. Não foi isso? Deixa eu ver aqui, ó. Quais são as verdadeiras? 1 e 3. Não tem nem essa opção aqui, ó. Tem 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3 e 3 e 4. Então, essa questão não tem gabarito, tá? Seria 1 e 3. Ele comeu mosca aqui, fez certo num, fez errado no outro. É isso. E aí, beleza. Aí, essa número 3, que é o último exemplo que a gente tem aqui, eu vou depois ver se tem lá no praticando, lá embaixo, se tem alguma questão de proporcionalidade de novo. Nesse exemplo 3 aqui, é a única que você tem, assim, que brincar um pouquinho com regra de 3, porque você não consegue enxergar diretamente o que está acontecendo ali, tá? Ele fala que tem duas grandezas x e y, que são diretamente proporcionais. Quando x é 6, o valor do y é 9. E aí, a relação entre eles, apesar de eles serem diretamente proporcionais, como a gente diz, o coeficiente de proporção, ele é uma fração. Ele não é um número natural, igual dobra, triplica. Ele é uma fração, de 6 para 9. Então, vocês não conseguem enxergar exatamente o que vai acontecer ali. Então, de 6 para 10, né? Quando x vai para 10, que ele quer falar, que ele quer ver isso aqui, ó, o y. Qual é o valor do y quando x vai para 10? Bem, eu não sei exatamente, de 6 para 10 não é o dobro, não é o triplo, é uma fração. E aí, se você colocar aqui, ó, as grandezas x e y, a grandeza ele falou que é 6 e o y é 9. Elas são diretamente proporcionais. Aí ele quer saber o do x quando for 10, qual vai ser o valor do y? É aí que eu vou colocar y, né? Se elas forem diretamente proporcionais, uma forma, para você não precisar descobrir a fração, né, que corresponde, é você fazer a multiplicação cruzadinha, igual você faz lá na regrinha de 3 de porcentagem. Vai ficar 6 vezes y, 6y, 10 vezes 9, 90, y é igual a 90 divididos por 6, que vai dar 15. E aí a resposta seria a alternativa B, tá? Então, ele só usou um exercício que você precisaria fazer usar essa regrinha para chegar na resposta. O resto, tudo com aritmética, você conseguiria. Tá legal? Eu ouvi um barulhinho, deixa eu ver se foi alguém que entrou ou saiu, né? Não foi nada, não. E aí, eu vou dar os exemplinhos que eu criei no material de hoje. São 5 exemplinhos só. Para a gente finalizar essa aula de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Eu vou tirar as dúvidas, que eu acho que não serão muitas, porque esse exemplo é bem tranquilo. E a gente vai, então, parar para fazer a avaliaçãozinha relacionada ao primeira apostila. Vamos lá. Regras 3 simples, grandezas diretamente proporcionais. Eu separei, tá? Em um banho de ducha, são gastos 135 litros de água em 15 minutos. Uma boa economia de água é obtida quando se fecha o registro, enquanto se ensaboa e se reduz para 5 minutos o tempo do banho, com o registro aberto. Quantos litros de água se economizam dessa maneira? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu reduzi. Eu posso fazer essa questão de cabeça? Posso, né? Eu usaria em 15 minutos, eu uso 135 litros de água. É claro que se eu reduzir o tempo para 5 minutos, a quantidade de água também reduz. Elas são diretamente proporcionais. Eu poderia usar, como a gente fala, aritmética para resolver isso? Sim, sem problema nenhum. Porque eu vejo aqui que 15
para 5, eu dividi esse tempo pela terceira parte, né? Em como elas são diretamente proporcionais, se eu colocar aqui a quantidade de água, 135, ela aqui também vai ficar dividida por 3, e aí vai dar 45. E aí eu respondi usando a aritmética, sem usar a regra de 3. E poderia usar a regra de 3 também, não está respondida a questão não, tá, gente? Calma aí. E poderia usar a regra de 3 também. 135 para 15 e x para 5. Aí vem aqui, vai fazer x vezes 15, 15x, 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15 com 2, 17, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. E aí você vai estar 675, aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quando eu dividir por 15, aqui tem um 15 aqui embaixo, não deu espaço, tá, gente? Da fração. Quando eu dividir 675 por 15, 675 divididos por 15, vai dar os 45. Óbvio, né? Eu achei ali. Ah, mas pô, usando a regra de 3 é bem mais difícil. Ok, você não está impedido de usar aritmética com esse raciocínio de grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Só que nem sempre, como eu falei na última questão, né? Esse resultado ele vai ser multiplicado ou dividido por um número natural, que é o caso aqui da questão 2. Em uma fábrica, um determinado tipo de detergente é armazenado em tambores, sabendo que todos os tambores são iguais e que 2 tambores armazenaram 360 litros de detergente, determine o número de litros armazenados em 21 tambores e meio. Então, aqui, em relação a 2 tambores, 21 tambores e meio não é o dobro, não é o triplo, não é 10 vezes, é quanto, né? É uma fração desse número. Aí você vai e joga na regra de 3, tá? Se em 2 tambores eu armazeno 360 litros, então em 21 tambores e meio eu vou armazenar X litros. E faz aqui a multiplicaçãozinha cruzada. 2 vezes X, 2x, 300 vezes 21,5. Calma aí, 300 vezes 21,5 vai dar 7.740. E aí, esse 2 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Quando eu divido 7.740 por 2, vai dar aqui 3, sobra 1, 17, dá 8, sobra 1, 14, dá 7, 3.870 litros de detergente, tá? Porque você identifica que aumenta, né, a quantidade de tambores, armazena mais detergente, é diretamente proporcional, mas você não sabe exatamente qual é a razão de proporcionalidade, tá? E aí você usa a regra de 3. E isso, assim, então, a regra de 3 realmente é muito útil para você resolver problemas de grandezas inversamente e diretamente proporcionais. E aí eu peguei aqui mais um exemplinho, tá? Que eu vou printar, que eu deixei um espacinho, eu vou printar ela um pouco mais baixa. Para a gente poder usar um pouco mais de espaço. E aí, o que a gente tem, né? Se eu tenho 9 metros de tecido que custam 117, ele quer saber quanto que custa 12 metros de 12 metros e meio de tecido. Também a gente, de 9 metros para 12,5 é uma fração, né? Não tem uma constante natural de proporcionalidade. Aí você pode pegar lá, resolver por regra de 3, se 9 metros você gasta 117, para 12 metros e meio, você vai gastar quanto? X, né? É claro que também, por que é direto? Se você vai usar, se cada metro custa um valor, você está usando mais metros, você vai gastar mais, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Tem gente até que faz assim, né? Bota na mesma direção. Abaixou o valor, aumentou o valor, para mostrar que são grandezas diretamente proporcionais. E aí vai multiplicar cruzada. Vai dar 9x
12,5 vezes 117, 12,5 vezes 117 dá 1.462,5. E aí esse 9 que está multiplicando o x, vem para cá dividindo. E 1.462,5 divididos por 9, vai dar 162,5. E aí você acha, aí no caso, como é dinheiro, né, 162,50. Você acha lá o valor que você ia gastar em 12 metros e meio. A mesma coisa o inverso, né? São grandezas diretamente proporcionais, aí você pode colocar lá, né? Se aquele quer saber o contrário, quantos metros é possível e dar o valor. Bem, se com 9 metros eu posso gastar 117, com 109,20 eu posso gastar X. E aí faço a conta, multiplicação direta, né? 117 vezes X dá 117X, 9 vezes 109,20, 9 vezes 109,20 dá 9. Dá isso aqui, deixa eu conferir aqui. 982,80. E 80. E aí, esse 117 que está multiplicando, vem para baixo, dividindo, 117. Quando você dividir esse valor por 117, você vai achar 8,4. E se você não... Você pode usar 8,4 metros, não tem problema, né? Porque corresponde lá a 400 milímetros, né? E aí mede lá 8,4 metros e você vai conseguir comprar 8,4 metros. Assim como aqui tem 12,5, né? Sem problema nenhum. E aí vem as regras de 3 simples, inversamente proporcionais, tá? E aí ele fala, para se encher o tanque, usam-se 3 torneiras iguais, com apenas uma torneira aberta, enche-se o tanque em 8 horas. E aí ele vai fazendo umas perguntinhas. Bem, se eu usar 3 torneiras, uma torneira eu encho em 8 horas, se eu usar mais torneiras, eu vou usar em menos tempo, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Se eu estou abrindo mais torneiras, eu vou encher lá esse tanque mais rápido. Então, vai ficar inverso. E aí, como é que a gente usa a regra de 3, né? No caso aqui, ó, letra A, você consegue usar aquela relação de aritmética, né? Na B também, eu não sei se na C vai conseguir, mas na letra A dá, ó. Em quantas horas 2 torneiras... Não existe uma regra que você tem que usar a regra de 3, isso que eu quero mostrar para vocês. Em quantas horas 2 torneiras abertas encheriam o tanque? Se em uma torneira enche o tanque em 8 horas, e elas são uma torneira, né? Uma torneira em 8 horas, uma torneira em 8 horas, e aqui foi, então, e aqui eu estou dobrando o tempo, eu estou dobrando o número de torneiras, e elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer para cá? Vai ser dividido por 2, vai dar 4 horas. Ela vai encher em 4 horas. A resposta aqui seria 4 horas, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Como é que você resolveria isso usando regra de 3? Bem, você ia escrever assim, uma torneira e 2 torneiras, por exemplo, e você ia inverter, como você não sabe aqui o valor, você ia colocar x e 8. Você não ia colocar 1 está para 8. Você ia trocar a ordem, tá? Dessas grandezas. Ia botar aqui e ia fazer o xzinho aqui. 2 vezes x ia dar 2x, 1 vezes 8 dava 8, e ia ficar 8 dividido por 2, que dá 4. Poderia inverter qualquer um dos dois lados, tá? Um você mantém, o outro você inverte. E aí vai dar a resposta correta, se for usar a regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais. É assim que se usa, tá? Se não usar esse raciocínio aqui. Na letra B, em quantos minutos 3 torneiras abertas encheriam esse tanque? Por que ele passou para minutos? Porque provavelmente daria uma fração.
Então, 8 horas, cada hora tem 60 minutos, a gente transforma logo isso aqui para minuto. 8 vezes 60 dá 480 minutos, tá? Embaixo ele deve ter usado minutos, que é da fração, mas você pode usar o mesmo raciocínio, tá? Se uma torneira enche aqui em 480 minutos, se eu usar 3 torneiras, e aqui eu estou multiplicando por 3, e elas são inversamente proporcionais, aqui eu estaria dividindo por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar 160. Então, eu ia usar 160 minutos. Posso usar aritmética? Pode. E se eu fosse usar regra de 3? Bem, você ia escrever lá 1 e 3, vamos fazer o contrário, né? Aqui, por exemplo. Você ia escrever 480, por exemplo. Está para X, que é o tempo que eu quero descobrir, e você inverte. Se o 480 está para uma torneira aberta, você vai colocar o 1 aqui e o 3 aqui. É só inverter qualquer um dos dois, tá, gente? Não tem problema nenhum. Aí ia dar 3x, 480 vezes 1, 480, x ia ser igual a 480 divididos por 3, que ia dar a mesma coisa, 160. Tá? Então, é assim que se usa a regra de 3 inversa. E aí ele pede quantas torneiras iguais a essa seriam necessárias para encher o tanque em 1 hora. E aí você pode usar a regra de 3, que eu acho que aqui nesse raciocínio fica mais fácil, tá? Nessa questão. Se eu tenho... Ele fala que usa 3 torneiras, né? Se ele mantiver... Eu usaria assim, né? Se eu tenho uma para 8, né? Depois eu inverto isso. Uma para 8, e eu quero saber quantas torneiras eu uso para encher o tanque, e eu já sei que eu vou encher o tanque. Eu preciso de 3 torneiras para encher o tanque, e eu já calculei isso aqui, quanto que cada torneira... Não, quanto tempo essas 3 torneiras levam para encher um tanque. 160 minutos. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos usar a resposta anterior. Se 3 torneiras que usa para encher esse tanque, se 3 torneiras usam 160 minutos para encher esse tanque, quantas torneiras encheriam esse tanque em 1 hora? 1 hora usa quantos minutos? 60 minutos. Só que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, né? Então, um dos lados você vai ter que inverter. E aí eu vou inverter o primeiro, por exemplo. Tanto faz, tá? E aí também não tem aquela constante de proporcionalidade natural. E aí, então, é bom que você faça isso, tá? Para a gente poder fazer a conta e não ter um errinho. Aí vai ficar com 60 vezes x, 60x, 3 vezes 160 dá 480, x vai ser igual a 480 divididos por 60, que vai dar 8. E aí você vai precisar de 8 torneiras, tá? Para encher o tanque em 1 hora. E você consegue, então, resolver esse problema usando a regra de 3 inversa. E o último aqui, probleminha que eu trouxe, que é o probleminha da velocidade, né? Ao viajar de automóvel, a velocidade média de 160 km por hora, Vânia gasta 4 horas para fazer certo percurso. Calcule o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto quando Vânia aumenta a velocidade do automóvel para 80. De 60 para 80 também não tem um número natural sendo multiplicado, né? Então, a gente tem aqui, ó, que 60 ela gasta 4, que em 80 ela vai gastar X, só que a gente sabe que quando a gente aumenta a velocidade, o tempo diminui, e a gente quer saber em quanto que esse tempo ficou diminuído. E aí, como é que a gente usa na regra de 3, né? Mantém 1
e inverte o outro, tá? Sem problema nenhum, antes de usar a regra de 3. Aí vai fazer 80 vezes x, 80x, 4 vezes... Não estou ensinando regra de simplificação, não. Quem souber faz, tá? 4 vezes 60, 240. 240 divididos por 80. Quando eu tenho tempo, eu ensino, mas aqui não é o caso. 3. Então, ela vai usar 3 horas. O tempo caiu, tá? De acordo com o enunciado do problema. E aí eu trouxe 5 exercíciozinhos no material, 5 exemplos, 5 exercícios, para que vocês consigam, tentem fazer em casa. E aí acabou. E a gente vai agora, então, vou postar lá a avaliação, vocês vão ficar fazendo, é bem rapidinho a avaliação, prometo. Vocês não vão gastar muito tempo para resolver ela, não. Vão gastar aí uns 15 minutinhos para resolver ela toda, tá bem tranquilinha, tá? Aí eu vou ainda tirar as dúvidas se alguém tiver, antes de postar lá a avaliação. E aí eu vou interromper aqui, gente, a apresentação. Ficou tranquilo, gente? Ih, calma aí. Deixa eu interromper a gravação. Senão